Olá, amigo assinante, telespectador, estamos chegando, Esporte Mais, com muitos assuntos, hein? Destacando seleção brasileira, final da Copa do Brasil, meu amigo Américo, tudo igual por enquanto, hein? Salvações rubro-negras, decisão no Mineirão, né? É isso aí, mas tem um tempinho, enquanto isso a gente vai voltar no final de semana, meu amigo Pedro, para o Campeonato Brasileiro. E rodada de fogo aí também, né? Já começando o segundo tempo. E roda e avisa. 1 minuto de comercial. Centenário do Chacrinha. Quem será que vai segurar o troféu abacaxi da Copa do Brasil, hein? Rapaz. Bom, vamos ver, né? Abelardo Barbosa, grande homenagem aí, bem lembrada pelo Pedrinho. E a gente está começando o Esporte Mais. De imediato, já que programa especial aí, em virtude do feriadão de 7 de setembro, quando foi realizada a decisão, a primeira partida dos 180 minutos, que definirão o campeão da Copa do Brasil. E vamos de imediato para os lances da partida, o empate no Maracanã entre Flamengo e Cruzeiro. Meu amigo Pedrinho, a gente vê o início da partida, curiosamente, o Cruzeiro nos primeiros minutos teve uma postura de adiantar sua marcação e até parecia que ia vir para um jogo diferente. Aos poucos o Flamengo foi tomando conta e terminou o primeiro tempo jogando mais do que o Cruzeiro. A gente se analisa aí enquanto a gente assiste os lances, esse início de partida, onde no primeiro tempo acabou o Fábio fazendo pelo menos uma grande defesa, né, que salvou o Cruzeiro de levar o primeiro gol nessa cabeçada. Então vamos lá, Maurício, começando dando crédito. O Rueda pegou o time do Flamengo outro dia, o Flamengo hoje é outro time, porque ele consertou a defesa do Flamengo. Você organizando a defesa, o meio-campo tem craques, entendeu? Tem o pessoal que segura a bola, que vai dar uma bola certa no ataque. Teve dificuldade com a falta do Guerreiro, que o Guerreiro faz muita falta, que ele segura, ele joga pro time. Muda o sistema de jogar do Flamengo, inclusive, isso, né? Então, ontem foi uma perda grande pro Flamengo, o Guerreiro não ter jogado. Agora, vamos dar crédito pro Rueda. Ele acertou a defesa, acertando a defesa, o meio-campo passou a proteger mais a parte defensiva e, por isso, teve condição de chegar uma bola adequada pro Diego e o jogo tá acontecendo. O Flamengo hoje é um time que vai brigar aí até o final pelo Campeonato Brasileiro. Essa final tá totalmente aberto, não se fechou porta nenhuma, entendeu? Porque o Cruzeiro também jogou muito bem, mas o Flamengo ontem poderia até ter saído com a vitória. Tanto é que o gol do Cruzeiro foi uma falha do goleiro, né? Que também vamos dar crédito a ele, é um garoto. E antes ele tinha feito uma grande defesa, né? Isso, com certeza. Agora realmente, um bom goleiro, né? O Fábio ontem foi muito importante, né, nesse jogo de quinta-feira para o Cruzeiro, né? Agora, vou aproveitar aqui falando com o Américo. Américo, em cima do que a gente está vendo aí dos lances e também do que o Pedro já nos relatou da sua opinião, qual a sua visão da partida dessa quinta-feira? Bom, o Flamengo melhorou a defesa, mas continua, né, pecando em excesso de cruzamento. Foram 32 bolas cruzadas, tá? 14 finalizações, sendo 7 finalizações que poderiam surgir em gol, né? O Flamengo continua jogando bem e não vencendo, né? Então esse está sendo o grande problema do Flamengo no decorrer desse ano de 2017. Espero que contra, né, o Cruzeiro lá no Mineirão, com a entrada do Guerreiro, o Flamengo consiga, né, trazer esse título. Conforme as palavras do Mano Menezes na coletiva, o Cruzeiro cansou, né, tanto que teve que tirar o Thiago Neves, o Thiago cansou, o Robson cansou, né, a torcida do Flamengo foi um ponto, né, de fundamental importância nesse jogo. Mas você acha que a torcida do Flamengo ontem, ela não pressionou, não deu aquele gás de outros partidos? Eu acho que em alguns momentos a torcida do Flamengo foi meio apática. Você ouvia, eu vi em momentos que a torcida do Cruzeiro
quando estava 0-0 ainda, em menor número, a torcida do Cruzeiro ecoava mais no Maracanã do que a torcida do Flamengo. Não, mas aí é diferente. Não, eu acredito. Mas ontem foi diferente. A torcida do Flamengo, e outra coisa, foi muito conturbado a entrada dos torcedores. Ingresso pessoal pulando para outro setor no Maracanã, uma vergonha. Em cima de torcedor. Entendeu? O torcedor tem que ir para o estádio é para torcer, não é para fazer bagunça. Não, e o cara... O Gecrim ontem, tá, foi a maior dos últimos 5 anos, cara. O cara tem que ter noção o seguinte: se ele comprou o ingresso para aquele setor, ele tem que ficar no setor dele, pô. E outra coisa, o Maurício fez uma colocação das bolas cruzadas. Você no time sem o Guerreiro, que segura a bola, que trama, ele monta a trama pro ataque. Ele segura os paralelepípedos que são aí o Flamengo, lá na frente. Com o Paquetá enfiado, o que faz? Tem que lançar a bola para a área. Não, todo normal. mundo pensava que agora com o jogo do Mineirão vai ser totalmente diferente. A mexida, na hora que ele colocou o Vinícius, todo mundo pensava que ele ia tirar o Paquetá, iria colocar o Berrio no lugar do Paquetá, e iria inverter. Não. O que ele fez? Ele manteve o Paquetá, tá? E deu sorte para o Paquetá marcar o gol, cara. Bom, nós vamos aí dar uma conferida nas palavras do meio-campo Diego e do goleiro Thiago, né, que assumiu que falhou no lance do gol de empate do Cruzeiro. Mas olha só, se ele não faz aquela defesa, a história do jogo seria outra. Sim, ali o Cruzeiro poderia ter seria outra largado na frente. O prejuízo ia ser pior. Poderia vir, né? Futebol a gente Parabéns, Thiago. Não Vamos sabe. lá, estou contigo. Vamos conferir então as palavras do Diego e do Thiago. Esperávamos sim uma vitória como nós planejamos antes, né? Mas também vale lembrar que enfrentamos uma grande equipe, uma equipe bem organizada, que é a equipe do Cruzeiro. Devido ao que aconteceu no jogo, esperávamos uma vitória, mas tudo em aberto. Vamos para Belo Horizonte agora em busca da vitória. Como é que é a melhor forma de atuar em Belo Horizonte, invertendo agora a maioria esmagadora de torcedores do Cruzeiro? Né, vão apoiar muito o time, vão incentivar, vão pressionar o Flamengo. O Flamengo tem um trunfo para a decisão, que é a volta do Guerreiro, enquanto eles perderam o artilheiro, o Rafael Sobis. Né? Queria que você falasse tanto da volta na decisão do Guerreiro, como a melhor forma de atuar com o estádio todo contrário, né? Apesar que não há vantagem para ninguém. É isso, eu acho que nós temos uma forma de jogar que dificilmente sairemos muito dela, né? Nós vimos que hoje a forma de posse de bola, objetividade, né, profundidade no jogo, velocidade, enfim, essa é a nossa forma de jogar, né, defendendo sempre de forma compacta. Eu acredito que não sairemos muito disso, mas é claro que nosso treinador vai preparar o jogo e até lá nós teremos uma estratégia bem clara. A volta do Guerreiro é sensacional, né? Eu acho que a equipe hoje fez um grande jogo, na minha opinião. Os jogadores que jogaram realmente deu conta do recado, mas a importância do Guerreiro é indiscutível e ele voltando nós somos ainda mais fortes. Diego, o Hever falou no final do jogo de controlar a emoção, talvez tenha faltado isso nos minutos finais, e ele até conversou com o Pará, com o Arão, para ter mais tranquilidade. Claro que naquele momento é muito difícil tomar essa decisão, mas essa tranquilidade talvez poderia garantir uma vitória hoje contra a equipe do Cruzeiro? Tem algum lance em especial que você me deu um exemplo de onde faltou tranquilidade e nós deixamos a emoção falar mais alto? Foi o Hever que falou sobre faltou controlar a emoção, né? Porque é um time traiçoeiro, então é uma manifestação não minha, mas do capitão do time, né? Por isso que eu estou questionando sobre isso. Bom, eu acredito que, como eu disse, nós fizemos um grande jogo, obviamente, e nós conversamos depois do jogo, inclusive o Hever foi um dos que elogiou a postura da equipe, então, sem dúvida nenhuma que nós estamos juntos e eu acho que a minha análise, ela é positiva. Diego, você é um dos mais experientes desse grupo, o Thiago ainda é um garoto, ele acabou de conversar com a gente aqui, assumindo a falha, dizendo que o erro acontece. Nesse momento, que tipo de apoio é possível dar ao Thiago e mais? Queria que você falasse sobre toda essa questão que envolve o gol do Flamengo, se na tua opinião tem pressão demais, se está acima do que é o normal. Como é que você enxerga esse momento que tanto se discute Muralha ou Thiago no gol do Flamengo? Em relação ao Thiago, o que eu vou recordar do jogo dele de hoje foi aquela defesa magistral que ele fez. Se nós tomássemos o gol naquele momento, o jogo teria sido diferente.
e ele fez realmente uma defesa sensacional. É essa a recordação que eu vou guardar do jogo dele de hoje. Nós estamos juntos, independente de qualquer situação. É um grande goleiro, nós temos total confiança nele e, como eu disse, está tudo em aberto, foi um jogo difícil. No geral, acredito que o balanço é positivo pelo que nós apresentamos, né, de forma convincente. E nós temos confiança, eu não sei quem vai jogar o próximo jogo, mas o Thiago tem total confiança da equipe. Jogo depois do que aconteceu ali no gol do Cruzeiro? Foi um lance feliz nele, que eu falei, a gente trabalha sempre para acertar, mas nem sempre é do jeito que a gente quer, né? Agora é levantar a cabeça pro segundo jogo. Você acha que a pressão no gol está maior do que deveria ser? O que você acha que está acontecendo nesse momento, nessa posição no Flamengo? A pressão é sempre grande, né? Que no Flamengo a gente tem sempre a responsabilidade de fazer o melhor e é isso aí. Ô, Thiago, é claro que quando um goleiro sofre um gol, uma bola largada, você mesmo já assumiu a culpa pelo gol, mas também não faltou uma marcação, um volante apareceu para chutar livre de marcação. E aí acabou chutando, tendo liberdade, o goleiro não consegue segurar todas as bolas. Você acha que você deveria ter espalmado o que para o lado, tentado pegar lá firme, quando você assume assim a culpa pelo gol? Aonde que você assume? Aonde que você acha que falhou? E faltou uma marcação no chute e depois no rebote? Para que o Arrascaeta não tivesse tranquilidade para apenas empurrar pro gol? Não, ali me deu dúvida na hora se eu ia entrar de frente na bola ou fazer a queda. Na hora que eu resolvi fazer a queda ali, ela ficou um pouco curta. Aí eu soltei e o cara fez no rebote. Agora tem também um lance importantíssimo, né, que teve a falha, mas é bom a gente lembrar também da defesa muito difícil que você fez no Alisson. Naquele momento da defesa te deu aquela confiança e que teve alguma relação com esse lance da falha? Não digo um excesso de confiança, mas um poder de concentração que talvez tenha faltado? Não, a gente está confiante, independente de fazer defesa ou não no jogo, né? Mas eu fiz a defesa ali, estava confiante, a outra bola ali também, como qualquer outra. Mas infelizmente errei ali e saiu o gol deles. Thiago, o que passou pela tua cabeça depois do lance? Você viu o Maracanã lotado, normal, acontece também, todo mundo erra, né? Ninguém gosta de falhar, né? Mas levantei a cabeça ali na hora e tinha jogo ainda, e como tem o segundo jogo também, a gente vai buscar o título. Thiago, quem já te deu força e o Muralha chegou a conversar com você, já que ele passou por uma dificuldade agora e com a experiência dele, de repente ele chegou em você? O Muralha, a gente é amigo, né? A gente sempre se fala, ele sempre dá apoio independente da situação e continua sendo assim hoje. Bom, com relação então ao jogo, só frisar o seguinte, a gente tem um assunto que não podemos deixar de comentar, que é a questão do gol, polêmico gol do Flamengo. Pedro, a sua opinião? Muita gente, a maioria dizendo que o gol foi impedimento, mas há aquele discurso de que foi um gol no lance muito rápido e não foi aquele impedimento ostensivo que chamaria demais a atenção e por isso acabou passando. E tem gente que acha que não houve impedimento, simplesmente. Olha, isso é muito fácil. A gente de casa, depois passa 500 vezes o lance, E no detalhe, vê alguma coisa. E no detalhe. Então, é o seguinte, quando acontece aquele impedimento de 1 metro, meio metro, é uma coisa. O bolo que está... E outra coisa, se você ver, você vai ver o lance, quando a bola bate no Arão, ela sobra, tem um zagueiro ainda saindo com o pé. Então já está absolvido totalmente o bandeirinho, o juiz. Não tem que bater o pé do zagueiro. E outra coisa, você tem que dar sempre a vantagem para o ataque. Já pensou, vamos dizer, foi um impedimento ali de 1 milímetro, tudo bem. E se não tivesse sido e o juiz tivesse anulado o gol, não seria muito pior? Então acho que já está totalmente... Sua opinião fora de torcedor sobre o lance. Esquece agora de ser rubro-negro, doente, fanático. Falar do lance. Não, do lance, você o achou? Paulo Pedrinho bateu realmente no Arão, foi em direção ao gol, o Beck do Cruzeiro chegou junto com o Paquetá. Você acha que o Paquetá não estava adiantado? Não. Não? Tá bom. Não. Há discordâncias. Eu, por exemplo, acho, eu vou dar então, eles deram a opinião deles, agora eu vou dar a minha. Eu acho que o Paquetá estava impedido, mas eu não vou dizer absolvo, não. Dá para entender o erro da arbitragem a partir do momento, como disse o Pedro, foi um lance muito rápido, de confusão dentro da área, diferente daquele lance. O futebol é essa, né? A graça é essa quando é a favor do seu time, porque quando é o contrário, você acha que é a desgraça do futebol. Não, vamos ser sinceros. Dizer que erro de arbitragem é graça do futebol, eu discordo. Foi um erro? Não, acabou. Um lance muito rápido. Não, tudo bem, mas foi um erro. Polêmico. É polêmico, é isso que eu quero dizer. Eu sou isso que eu quero dizer. Gol no Cruzeiro.
né? Não deu a entender que estava Não, impedido? ele só dá a entender porque você não vê o lance todo, de repente o Arrascaeta parece muito, vamos falar muito de livre. Vamos falar né? de futebol, vamos falar de futebol. Vamos. Não, mas, assim, Maurício, não, mas o erro de arbitragem é futebol. Eu concordo com você, eu tô falando, pô. Mas eu não estou dizendo aqui Não é que o gol foi um absurdo. Não, pelo contrário. segue o jogo, Eu acho que, tranquilo. como eu disse, para mim estava impedido, mas é um erro passível de acontecer por toda a circunstância Acho que da a pergunta partida. legal numa situação dessa é se ao contrário, se fosse um lance para o Cruzeiro, ele deixaria ter com a pressão da Exatamente. torcida do cara. Mas não quero Isso. levantar polêmica, não quero nada. Eu acho que foi um lance normal de jogo, entendeu? E segue o jogo. Bom, nós já estamos aí em cima da hora de terminar esse bloco, até porque, em virtude do feriado, a gente está fazendo um esporte um pouco mais compacto para esse final de semana. Um especial do Esporte Mais. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente fala de seleção brasileira e das eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo, onde o Brasil navega de braçada, mas tem muita gente boa correndo risco de não ir para a Copa do Mundo, hein? A gente fala sobre isso já já. Chegando para o segundo bloco do nosso Esporte Mais imediato, eliminatórias da América do Sul. O Brasil ficou no empate com a Colômbia em 1-1. Temos aí os lances dessa partida. E o Brasil não foi, nesses dois jogos contra Equador e Colômbia, brilhante como em outras rodadas das eliminatórias sob o comando do técnico Tite. Mas o time continua mostrando consistência defensiva, organização, e a grande questão nesses dois jogos, eu entendo, e vou passar para os companheiros opinarem, foi sobre a mudança de postura do Neymar de um jogo para o outro. Porque contra o Equador, o Neymar não jogou mal, porque é difícil o Neymar jogar mal, é muito difícil dizer assim, o Neymar jogou mal. Mais pra si, né? Mas o Neymar foi muito individualista. E ficou muito nítido que o Tite conversou com o Neymar, porque o Neymar foi outro jogador nessa partida. Tanto que deu o belo passe para o golaço do William. Pedrinho, o que você acha com relação a essa questão que eu estou colocando sobre o Neymar, que quando ele joga mais para o time, ele produz mais? Claro que você participando de um conjunto maravilhoso desse da seleção, claro que ele vai jogar naturalmente. Mas isso aí ainda vem, esse primeiro jogo, vem da festa da França, entendeu? Aquele glamour todo, aquela coisa toda. Ele tem 24, 25 anos. Eu me lembro quando eu tinha 24, 25 anos, entendeu? A gente cobra muito desses garotos, eles são grandes ídolos internacionais. Um cara desse não anda bem na China, em lugar nenhum do mundo. Ele é parado, ele não tem vida. Então ele chega no glamour da França, no primeiro jogo aqui, vai fazer uma gracinha, vai outra. O Tite pega, que o Tite é um técnico, ele sabe se posicionar, e ele é sincero, chegou para ele num cantinho, olha só, Neymar, vamos continuar, pá. Então eu quero falar o seguinte, padrão de jogo, o Brasil empatou, não ganhou muito bem, mas não saiu do padrão dele, padrão Tite. É defesa bem armada, meio campo seguro e ataque atacando. Desculpe a redundância. Entendeu? Caiu, mas também ele pôde aproveitar outros jogadores. Não, fora isso, ele fez testes, entendeu? Né? Teve gente ali que forçou um cartãozinho amarelo, teve o cachorrinho que apareceu no campo, mas... Deu até sorte, né? Que o cachorrinho não apareceu, o Brasil foi lá e marcou. Mas o Brasil tá bem, entendeu? Já tá classificado. A Colômbia também se colocando aí num patamar quase igual ao do Brasil, quase classificado. Agora essas dois últimos jogos, Maurício, vai ter gente aí, tá, Argentina, rapaz, Chile, vai ser complicado, hein? Agora, que gol lindo do William, né? Que conclusão, né? O passe do Neymar foi inteligente. A jogada. Agora, a conclusão do William, né? Pegando de 3 dedos, sem a menor chance para o goleiro. Belíssimo gol. O William, o Falcão Garcia. O Falcão Garcia fez uma falta. Escolheu o canto. Não, ele fez uma falta à Colômbia na última Copa do Mundo, muito grande, né? Que é um excelente centroavante, né? Um dos melhores
Jogador de área hoje no futebol mundial, um dos melhores. Senso de colocação, finaliza bem, jogador forte, né? Então a gente vê que ele já, quando sai o cruzamento do Rames... O movimento dele, né? Não é? Você vê o cruzamento do Rames, ele já sai, aquilo que o Romário fazia muito, né? Ele já sai do back, se antecipando, já mirando onde ele vai cabecear a bola. E a né? elegância dele, que ele vai e só vira... Eu fiz muito isso, Maurício, mas deixa pra lá. Que marra, hein? Que marra, hein? Tava demorando, hein? Tava demorando. Quinta-feira. A elegância, né? É o toque de classe que falta hoje no futebol, que eu tinha. Agora, eu vou dizer, eu acho que no nível das eliminatórias sul-americanas, a Colômbia, não sei se vai chegar. Mas merece para a Copa do Mundo. Não, a Colômbia, com certeza. Eu acho que vai conseguir. Agora, e outra coisa, está mudando. O Paraguai, que era o grande, né? Que era Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Está mudando um pouco esse cenário. Está chegando a Colômbia com força. O Equador, enquanto no começo o Equador chegou aí para as 2 últimas Copas do Mundo. Não, nessa agora, mas nas 4 primeiras rodadas. Mas você lembra quem foi técnico do Equador? O Rueda. E o Equador só perdeu com a saída do Rueda. Então a Argentina desmoronou. Nas próximas. Para o Equador não ir, né? Porque se for, o Rueda sai do Flamengo e vai para... Né? Isso é outro papo. Não, mas o Rueda é cotado para a Colômbia. Não é para o Equador, a seleção colombiana, que é do país dele. Meu amigo. Então, dessa eliminatória, que já vai ter problema aí para a Argentina e para as próximas, o cenário está mudando. E o Chile? Vamos falar já. Olha só, gente, antes de falar da classificação, vamos aí rapidinho. Nós temos os depoimentos do goleiro Alisson e do zagueiro Marquinhos após o empate do Brasil com a Colômbia. Foi uma partida diferente do que a gente enfrentou até agora. Acho que nessas eliminatórias sempre foram partidas aguerridas, mas a Colômbia foi um adversário sempre que complicou bastante, tanto na partida no jogo de casa. Né, hoje eles contaram com a volta de um dos seus principais jogadores, que é o Falcão Garcia. Né, acabou fazendo o gol no mérito dele, o mérito da jogada trabalhada deles. Acredito que a gente conseguiu neutralizar o máximo possível das chances deles. Né, quando a bola chegou em mim, chegou com pouca força, chegou um chute sempre pensado, nunca uma jogada limpa. A equipe está de parabéns, correu, se doou, se entregou num calor, uma partida muito difícil, muito complicada de se jogar, um campo ruim, um adversário complicado, mas a gente deu o nosso máximo aí. Não é um resultado ruim, é mais um ponto para a nossa trajetória. Vale ressaltar as dificuldades do jogo, né, fora de casa, com o estádio cheio, né, 3h30 da tarde. Então tinham muitas coisas contra, mas a gente conseguiu fazer um bom trabalho, tivemos uma atuação realmente, né, de se ficar feliz. Né. Infelizmente a vitória não veio, que era realmente o que a gente queria, né, mas a gente volta feliz para casa com um trabalho bem feito. Bom, na sequência, falar aqui da eliminatória, ainda da eliminatória sul-americana, destacar o seguinte: a Argentina, depois do incrível tropeço em casa com a Venezuela em 1-1, corre sério risco de ficar de fora ou, no máximo, conseguir a repescagem, que foi ultrapassada pela seleção peruana do Guerreiro e do Cueva, né? O Guerreiro do Flamengo e o Cueva do São Paulo. Então, aí já esse crescimento da seleção peruana no momento decisivo e a Argentina no sentido inverso. E a Argentina e Peru vão se enfrentar num jogo dramático. E outro drama é o Chile, que teve uma péssima rodada. Né? A rodada foi muito ruim para o Chile. Dessas eliminatórias. Vinha de 2 Copa Américas, né? Campeão. Chegou bem na Copa das Confederações. Bem. Agora, Maurício, o que me chama a atenção é a pontuação embolada, entendeu? Uma rodada pode significar o time ficar duas posições abaixo ou acima, e isso interfere por causa da quinta, que é a última que ainda vai, que é repescagem. É mamãozinha com açúcar. Tu vai pra teoricamente, você vai pegar Nova Zelândia. Coisinha fácil. Mas se um time desse futebol, né, amigo? Eu não quero nem discutir lá na frente, eu quero discutir agora. Uma bobeirinha você ficar em sexto vai ser para uma tragédia. Tipo, a Argentina, o Peru estava lá atrás, há 2 rodadas, essas
antes dessas duas últimas rodadas. Foi o time que melhor aproveitou essa rodada. Opinião, os 4. 6 pontos. Olha, os 4 que você acha que devem... É complicado para mim te falar hoje, mas Brasil e Colômbia, o Brasil já, Colômbia já, entendeu? Uruguai chega perto pela força. Eu também acho que esses 3 dificilmente... Agora, a briga o Brasil já tá. Eu acho também que a Argentina até em quinto chega, eu acho que chega. Acho que vai para um jogo de vida e morte na Argentina, não vai ter outro, vão invadir campo, eles vão ganhar. Agora, o Peru ali, o Equador, todo mundo, e o Chile... Mas quem se complicou muito foi o Chile, hein? O Chile está muito complicado, mas também tem um jogo em casa, entendeu? E parece que o último jogo dele é contra o Brasil aqui, né? Que isso complica mais a situação ainda do Chile. Entre Peru e Chile, quem você acha que entra? Peru. Pela força, o Guerreiro jogando bem, com um time bem montado. O Cueva, o pessoal de São Paulo. Os dois fazem a diferença. O pessoal de São Paulo ficou na bronca, que o Cueva jogou pra caramba esses 2 jogos. Não tem nada a ver isso também, é outra polêmica, ele quer criar polêmica e tudo. O cara vai para um grupo, ele é feliz que está jogando pelo país dele, ele joga a bola. No São Paulo ele está encontrando algum problema, adaptação, é outro papo, entendeu? E a imprensa paulista segue metendo bala, né? É o que dá ibope, né? Mas vamos falar de uma coisa, consistente, né? Verdade. Bom, rapidamente, ainda dentro desse bloco, lembrar que neste sábado teremos a decisão da Série B1 do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, segunda divisão, segundo turno. América e Itaboraí não dá para ir, né? Lá em Bacaxá, distrito de Saquarema. Eu sei que você veio em homenagem, né? Em minha homenagem, o Rodrigo também, que você veio de vermelho em homenagem ao América, e o Rodrigo com as cores do Cruzeiro, está ali na parte técnica. O América Itaboraí, jogo único, se tiver empate, decisão por pênalti, lá no estádio do Boa Vista, em Bacaxá, distrito de Saquarema. Já estão nas finais, Goitacazes, Americano e Audax, esperando o vencedor de América Itaboraí. O Volta Redonda joga pela Série C do Brasileiro contra o São Bento, na casa do adversário. O Volta Redonda pode até, perdendo, conseguir a classificação. Basta que o Botafogo de Ribeirão Preto não ganhe de goleada o Ipiranga ou que haja um empate nesse jogo lá em Ribeirão Preto. O Macaé joga para escapar do rebaixamento contra Tombense no estádio Moacirzão, dentro de casa, deve contar com o apoio do torcedor. Macaé depende apenas dele. Se não ganhar o Tombense, o Macaé tem que torcer para que o Bragantino perca para o Tupi em Juiz de Fora. O Tupi... Não está não, porque o Tupi é o segundo colocado do grupo. Então, a sorte do Macaé, primeiro que ele pega o Tombense em casa, tem que fazer o dever de casa. Se não conseguir, aí, de repente, ele tem que torcer. Vamos pro outro bloco. E essa vitaminada aí, só pra matar, tem o meu time, o 7 de novembro, que você não fala mais, né? Série C não vai dar nem tempo de falar hoje. Não vai nem dar tempo de falar. Tá aquele pau, Maurício, tá aquele pau. Nós vamos para um rápido intervalo, a gente já volta para o último bloco do nosso Esporte Mais. Bom, nós estamos chegando para o terceiro e último bloco desse nosso Esporte Mais especial. E a gente já começa, antes de entrar na rodada do Campeonato Brasileiro, destacar que está rolando aí o Campeonato Municipal de Futebol de Magé. Em breve nós traremos mais detalhes da competição, mas nós temos aí imagens do evento que marcou o lançamento do campeonato. Aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer, Turismo e Terceira Idade, com várias autoridades presentes, como o próprio prefeito Rafael Tubarão, deputado federal Zé Augusto Nalim, secretário de Esportes Wagner Rosa e os dirigentes de todos os clubes que estão participando da competição, clubes de tradição do futebol de Magé, e em breve nós estaremos trazendo a tabela da competição para a gente poder fazer um acompanhamento do andamento. Sim, estaremos trazendo mais detalhes aí do Campeonato Municipal de Futebol de Magé nos próximos programas do Esporte Mais. De imediato, vamos para a rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro. Pedro Paes, Américo Pessoa, os nossos palpites. Começando por sábado na Independência, às 4 da tarde, Atlético Mineiro e Palmeiras. O Atlético deu uma melhoradinha, o Palmeiras ainda com um ambiente muito conturbado. Esse jogo vai ser 2-1 Atlético Mineiro. Seu palpite, meu amigo Américo. Fico com o Américo, 1-1 Atlético Mineiro e Palmeiras.
Meu amigo Pedro Paes, São Januário, 18 horas, sábado, o Vasco da Gama recebe o Grêmio. Grêmio, já disse o Renato Gaúcho, força máxima. Não tem essa história de poupar ninguém, não. Agora ele tá correndo. Será que vai ser isso mesmo? Mas eu não quero saber do Renato, não quero saber do Grêmio. Vasco 2-0. Gigante da Colina Meu se amigo levantando. Américo, e o seu palpite? 3-0 Grêmio. Nossa, o cara não tá acreditando nem um pouco no Vasco. 3-0 Grêmio. Vou ficar no empate, 2-2. 2-2. Morumbi, sábado ainda, 19 horas. A batata do Dorival Júnior tá complicada. E o São Paulo recebe a Ponte. São Paulo e Ponte Preta, meu amigo Pedro Paes. Jogo de 6 pontos, complicado, São Paulo, pressão de torcida. Eu sei muito bem o que é isso. O time nada dá certo. É jogo para empate, 1-1. Também vou apostar no empate 1-1. A pressão vai continuar para cima do São Paulo, do Dorival Júnior. Seu palpite? São Paulo jogar o que jogou contra o Palmeiras, 2-0 São Paulo. Bom, vamos lá. Rodada de domingo. Começa às 11 da manhã com um grande jogo. Atletiba, clássico paranaense, na Arena da Baixada, a casa do Atlético Paranaense. Atletiba, qual é o seu palpite, Pedro? O Atlético deu uma melhorada, o Curitiba ali já na zona da confusão, aí crise e tudo. Atlético 2-0. 2-0. Também acompanho os relatores. 2-0. Nunca os delatores, só os relatores. 2-1 Atlético Paranaense, na minha opinião. E jogão, hein? 4 da tarde de domingo, na Vila Belmiro, Santos e Corinthians. Jogo muito importante. Até porque o Santos, se ganhar, ainda tem chances reais de ser campeão brasileiro. Brigar, né? Pelo título é até bom que embola esse campeonato. 2-1 Santos. E aí, Américo? 3-1 Santos. Para dar uma secada bonita. 1-0 Santos. Todo mundo Santos. Somos todos Santos. Nem tanto. Domingo, 4 da tarde também. Jogo de times que vivem momentos... o Avaí, não vou dizer que tem um momento conturbado, porque o Avaí está ali brigando contra o rebaixamento, mas é até um time que vem mostrando alguma capacidade... Não se expõe, não leva... É um time que tem mostrado uma capacidade de reação, né, que é importante. Tem um excelente goleiro. E pega o Sport, que vem de dias tumultuados depois daquela goleada para o Grêmio e da polêmica entrevista do Vanderlei Luxemburgo. Seu palpite? 2-0 Sport. Você, Américo? 2-0. Eu acho que não vai ser tão fácil, mas o Sport ganha de 2-1. Barradão, 4 da tarde, Fluminense vai até a Boa Terra enfrentar o Vitória da Bahia. Tricolor precisando vencer para continuar sonhando com o G6, pega o Vitória que briga contra o rebaixamento. Pedro, seu palpite. Vitória 2-1. Perdão. 2-1 Vitória. Seu palpite. 2-0 Vitória. 1-0 Fluminense. O Tricolor vai buscar essa vitória contra o Vitória lá no Barradão. Ih, rapaz, 19 horas de domingo no Engenhão. É o jogo da promoção. Botafogo e Flamengo. O Flamengo teve uma semana difícil. Pesada, quinta-feira. O jogo foi quinta-feira, um jogo tenso contra o Cruzeiro. O Botafogo teve uma semana só de treinamentos. Será que isso vai ser decisivo? Para mim, vai. Seu palpite. 2-0 Botafogo. Seu palpite? 3-0 Flamengo. 3-0. Agora o Pedro dele não vai sempre acima, rapaz. O Flamengo é sempre acima. Não é palpite, só lembrar. Jogo apertado, disputado, mas pelo desgaste do Flamengo, eu acredito no Botafogo 2-1. Desgaste? Sim. O Flamengo tem Giovani, o Flamengo tem... meio time que estava lá. Então, que desgaste. Não é o mesmo. Mas que não jogou, que está fora de ritmo. Então, mas o Flamengo tem um plantel. Entendeu? Isso aí é que vai... Vocês entram... Flamengo é o quê? É o Barcelona? O Real Madrid? É o mais querido do Tira Brasil, todo né? mundo. Não, isso é uma condição mais querida, é uma coisa. Estamos falando de time de futebol. Não estamos debatendo torcida. Vamos voltar pro texto. E o goleiro volta, né? O titular. Mas tudo bem, vamos embora. Vamos voltar pro texto. Mas eu acho, é palpite. 2-1 Botafogo. Vai. É palpite. Só lembrar, então não somos aqui nenhum adivinho. Não estou decretando. Estou falando que eu acredito que o Botafogo se beneficia. Você me acredita em Papai Noel, vai? Não pode falar do Flamengo, não, cara.
Rapaz, bom, rapaz, 19 horas de domingo lá na Arena Condá, o Cruzeiro tem que esquecer um pouquinho a final da Copa do Brasil, mesma situação, a Chape só pensando, fez aqueles amistosos aí, mas a Chape lá embaixo, precisando né? muito sair da parte de baixo da tabela, joga com o Cruzeiro cansado, talvez algum jogador não atue, nem para poupar, mas para o jogador está desgastado mesmo. Seu palpite. É um jogo complicado, mas eu acho que o Cruzeiro não vai dar mole não. 1-1 esse jogo. Américo. 2-0 Cruzeiro. Eu fico no empate. 1-1 Chapecoense Cruzeiro. A rodada será fechada na segunda-feira, às 8 da noite, no Estádio Olímpico de Goiânia, com o jogo entre o Atlético de Goiás, que é o lanterna da competição, e o Bahia. O jogo, o Atlético, por aquele resultado sensacional. E vem dando sinais aí de que melhorou o time em alguns aspectos. Sim, né? sim. E o Bahia oscila muito. Eu acho que é um jogo aí para o Atlético ganhar e dar uma embolada a mais aí, né? Uma sobrevida. 2-1 Atlético Goianiense. 1-0 Bahia. Eu vou ficando 1-0 Atlético Goianiense. Eu acho que o rubro-negro Dragão vai conseguir um resultado para dar uma respirada. Né? Eu sempre digo do Atlético Goianiense que, embora ele seja o lanterna, ele dificilmente é um adversário muito fácil, né? que é atropelado, né? Não dá pra... Então, e ele pode ser um time fiel da balança, tanto para cima quanto para baixo, porque é um time que no meio do campeonato provavelmente ele será rebaixado, ainda se agarra num fio de esperança, e aí, meu amigo, de uma hora para outra complica a vida de alguém, como fez com o Corinthians. Né? Então, mas eu fico na vitória do Atlético. Quanto tempo nós temos aí, meu amigo Rodrigo, para a gente... Temos 4 minutos ainda, né? Então tá bom. Sim. Não esqueça que dia 13, Flamengo, Chapecoense. Aí pela Sul-Americana. Sul-Americana. Exatamente. E, meu amigo Pedro, já que... Vamos voltar rapidinho aqui. Eu queria comentar, eu não vou poder colocar o vídeo, a gente teria que editar e a gente não vai ter nem tempo para isso, porque o cara falou muito palavrão. Do da Argentina? Você viu um vídeo de um locutor de uma rádio argentina? Rapaz, o cara, ele se perdeu tanto, a gente brinca aqui de torcedor, mas ele se perdeu tanto que os últimos 10 minutos, ele praticamente não narrou o jogo. Ele começou a xingar, falar palavrão e dizia que aquela seleção era a seleção de Ardiles, de Maradona, de Mário Kempes. O cara surtou. Chorar não custa nada. Só que ele esquece que ele tem anunciantes, ele tem do outro lado, foi uma transmissão de rádio, né? Ele tem um monte de famílias, né, que escutam os jogos e fica muito feio, muito chato uma situação dessa, totalmente. Né? O cara tem ele que ser, perdeu a razão. Torcedor, mas vamos lá, né? Vamos respeitar. Mas eu não sei muito a repercussão que deu. Deve ter sido porque forte. Talvez o desabafo dele represente o que muito torcedor argentino queria falar. Tudo bem, mas ele não então, pode não sei ir para uma rede de televisão, não, de não rádio. Não estou dizendo que ele está certo. Não estou falando nem que você está falando isso. Mas é ridículo, né, mano? Pelo amor de Deus. Rapaz, se você visse quem teve a oportunidade de ver o vídeo, a gente não teria tempo para esse programa de editar para que ele ficasse exibido. E outra, Maurício, agora tu imagina essas 2 últimas rodadas, a Argentina precisando desses resultados, hein? Maurício, Nossa Senhora. Esse locutor vai dar um troço aí. Tem aquele jogo do Japão, que o locutor árabe... Aquele rapaz. Também seria show de bola, hein? Um vídeo. Aqui hoje o programa está mais corrido. Nada. Tem um vídeo do Japão se classificando contra a Austrália, narrado por um árabe. Pela TV árabe. Agora, um outro vídeo muito legal que está rolando aí no YouTube, nas redes sociais. Esse não é engraçado, ele é emocionante. A Síria que vive essa guerra civil absurda, esse massacre. Devastação. Né? O governo, rebeldes, Estado Islâmico Estados Unidos, Rússia, povo sírio mesmo é a grande vítima. E a Síria conseguiu contra o Irã, estava sendo eliminada, fez o gol de empate aos 40 e tanto aí do segundo tempo. O locutor da Síria chorando, cara.
O cara é um feito, né, rezando no meio. Feito, realmente. E vai pegar a Austrália. Maurício, no meio de tanta coisa ruim. Já estou dizendo, nada contra a Austrália, que é um país que eu admiro, um país super organizado. Vai aliviar um pouco a dor deles, né? Seria muito legal a Síria se classificar para a Copa do Mundo, né? Eu não lembro da Síria ter disputado, não. Seria muito bacana. Então, desde já, sou Síria desde criancinha contra a Austrália, nada contra a Austrália, mas tudo a favor da Síria, não pelos políticos, não por nenhuma facção, mas pelo povo sírio, que é um dos povos mais sofridos do momento no mundo. Então, e a gente viu várias matérias dos refugiados vendo o jogo em várias partes do mundo. Então, muito emocionante, muito bacana. Lindo, muito lindo. Pedrinho, meu amigo, vamos ficando por aqui. Esse programa que nós vamos dedicando de novo ao grande Abelardo Barbosa. O maior comunicador de televisão, de rádio, começou na rádio, né, do Brasil, com certeza longe de qualquer outro. E relembrar, falar mais uma vez da violência nos estádios, mais uma vez, eu não estou falando que foi culpa da torcida do Flamengo, pode ter sido também uma questão lá fora de desorganização, lá dentro não, lá dentro foi falta de educação mesmo. O brasileiro não se enquadra, ele compra uma cadeira numerada e quer sentar lá do outro lado, não pode. Isso é educação de povo, entendeu? É educação. Então, contra a educação, demora-se um tempo, entendeu? Para entrar na cabeça daquele cidadão, que ele comprou o número 10, ele vai sentar na cadeira número 10. Ele não vai sentar na cadeira 44, que é lá longe, entendeu? Por aspecto de torcida, por lugar que ele gosta de ver o jogo. Então, vamos mais uma vez fazer um apelo para as torcidas. Torcedor torce, desculpe a redundância de novo, torcedor é para torcer, é para elevar o nome do time. O time perde, ganha, empata, é ali no campo. O resto é o resto, gente. Meu amigo Américo, até o próximo aí. Parabéns à torcida do Flamengo, independente dos que causaram tumulto, que eu não considero minoria. Não considero torcedor. Parabéns pelo lindo mosaico, parabéns por estar sempre apoiando o nosso time. E vamos que vamos, e dia 27, se Deus quiser, né, daremos muitos doces para a torcida do Cruzeiro, né? Tite Corne e Damião. Espero que seja um dia feliz para todos. Um abraço, saudações rubro-negras. Para todos não vai ser, né? Vamos ver se vai ser para a parte azul ou para a parte rubro-negra. Tite Corne e Damião. Mas eu, amanhã, nesse sábado, eu espero que a alegria esteja sorrindo para o meu América na decisão contra o Itaboraí, para continuar vivo na briga para voltar à elite do futebol do Rio de Janeiro, que é lamentável, não ser só por ser América, porque mesmo se eu não fosse torcedor do América, eu gostaria de ver uma equipe como o América jogando a primeira divisão do futebol do Rio de Janeiro. Nada contra o Itaboraí, mas tudo a favor do América. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a nossa equipe técnica, mandando um abraço para a galera em Magé, todos os distritos, Santo Aleixo, centro da cidade, Piabetá, Mauá, Balneário, né? Coisa linda, coisa linda. Pessoal de Duque de Caxias, hoje a gente também abrangendo aí Duque de Caxias em vários bairros. Um grande abraço, Rio das Ostras, Teresópolis, Guapimirim e a todos que acompanham em todos os canais e plataformas que é exibido o nosso Esporte Mais. Grande abraço, até o próximo.